pouquinho Tudo mais bem, para lá, Sabrina? mais um Vamos pouquinho pra para cá. Vamos para lá, assim para cá. Ô, Ezequiel, tá louco? Não dá. O que, Sabrina? Você falou sexta-feira que ia mudar o tempo a partir de domingo e mudou mesmo. Mudou Só a previsão do tempo é assim, ó. E eu esperava que viria um pouquinho mais de chuva, viu, Sabrina? Não veio tanto. Pelo alerta que foi emitido aí pelo CEPAGRE, que a partir de domingo é a frente de instabilidade que está atuando na nossa região, não só na região de Campinas, mas em todo o estado de São Paulo. Acreditávamos que viria uma chuva um pouquinho mais forte, um pouco mais intensa, inclusive já no domingo. Mas ontem nós conseguimos observar, principalmente no período da noite, ventos um pouco mais intensos, mais fortes, aquela sensação de um vento gelado, né? Sim. Justamente por conta dessa frente de instabilidade que veio do oceano, que está atuando na região. Então veio aquela sensação de um vento um pouco mais gelado. No final do dia, fez aquela formação de nuvens mais carregadas, o tempo ficou nublado. Porém, como estava ventando demais, essa chuva foi para outro lugar, outra região, e aqui só ameaçou, né? Hoje já estava bem mais carregado de manhã. Bem mais carregado hoje, inclusive, Sabrina. Ontem a gente pode perceber, no domingo, que o dia amanheceu com o predomínio do sol, o tempo ficou firmado. No final da tarde, teve a formação dessas nuvens, e os ventos ficaram um pouco mais carregados, ficam mais intensos, deixando essas nuvens mais carregadas. Porém, hoje o dia já amanheceu nublado, né? Durante todo o dia nós conseguimos observar que essa segunda-feira o dia todo ficou nublado. Sonolenta, né? Aquela preguiça. Aquela preguicinha de dia de chuva. Você pensa, será que eu vou sair da cama? Tá perfeito para um Netflix e um filme, mas uma não pipoca. dá, né? Mas não deu, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que apresentar o tempo, né? Ainda bem que as crianças estão de férias, né? Aí Ainda a criançada fica. Mas quem é adulto tem que trabalhar. Com chuva ou sem chuva, aqui jeito. estamos. E o tempo ele ficou hoje dia nublado. No período da tarde, em torno das 3 horas da tarde, de acordo com os dados das estações meteorológicas, nós tivemos um registro de chuva, foi uma chuva leve, fraca, né? Não foi uma chuva intensa, como nós vimos nas outras semanas, que aconteceram principalmente no começo de dezembro, né? Que foi uns dias de chuva um pouco mais intensos. Dessa vez a chuva ela foi fraca. As estações meteorológicas, os pluviômetros marcaram pouquíssimas chuvas, viu, Sabrina? Por mais que deu aquela sensação que estava chovendo um pouquinho mais, nenhuma cidade atingiu 1 milímetro de chuva. Então, quase né? Foram nada. chuvas fracas, aqui a gente tem alguns dados, por exemplo, Cidade Americana, a estação meteorológica marcou 0,5 milímetros, Santa Bárbara 0,3, Limeira 0,7 e Nova Odessa 0,8. E por mais que a gente está com a atuação dessa frente de instabilidade, não só na nossa região, mas em todo o estado de São Paulo, está um pouco diferente do que nós vimos as outras vezes. Que a última frente de instabilidade trouxe chuva para a região como um todo. Dessa vez a gente está vendo que a chuva está vindo de forma isolada, né? Por mais que a atuação da estabilidade esteja em todo o estado, ela está acontecendo de forma isolada e a gente pode ver nas características da nossa região que, por exemplo, as cidades de Campinas, Indaiatuba, Piracicaba não registraram chuvas. Não teve registro de chuva nessas cidades. E a previsão, Sabrina, antes de a gente falar como que vai continuar, nós temos uma imagem, vou pedir para colocar na tela, do radar. Que a gente falou na sexta-feira, né? E hoje nós conseguimos trazer, consegue colocar para a gente na tela a imagem do radar? Isso, Flávio. A gente consegue perceber, Sabrina, que por mais que a gente tenha uma frente de instabilidade atuando em todo o estado, essas imagens são do radar do IPMET, Instituto de Pesquisas Meteorológicas, que fica em Bauru. São 2 radares, um fica em Bauru e um Presidente Prudente, e esses radares ele faz o monitoramento de todo o estado. A gente consegue perceber que tem pontos de chuvas isoladas em todo o estado. Né? A gente consegue observar que por mais que a gente tenha esses pontos de chuvas, aonde a gente vê os pontinhos com uma tonalidade amarela e alguns pontos do amarelo para o vermelho é onde ocorrem chuvas mais intensas. Certo. Onde nós estamos vendo o verde mais escuro para o verde claro, está ocorrendo chuvas, mas são chuvas mais fracas. E a gente percebe que um aglomerado de chuva está mais na divisa entre o estado de São Paulo com Minas Gerais do que atuando na nossa própria região. A gente vê lá em cima, não tem tanto aqui
nem na região de Campinas, como também na Grande São Paulo, que tem o grande... Geralmente chove bastante, né? Quando se chove aqui, chove bastante na Grande São Paulo. Totalmente diferente, nem região de Campinas, nem região da Grande São Paulo está registrando chuvas intensas. Ficou mais para o interior do estado, na divisa com o estado de Minas Gerais. Inclusive, Sabrina, nós temos uma outra imagem, que é uma imagem de radar também, que ela mostra para a gente, justamente... Flávio, a próxima, por favor. A gente já consegue perceber essas imagens que já são do Serviço de Meteorologia da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Ela consegue mostrar para a gente que essa frente de instabilidade, ela está com mais intensidade. Você consegue perceber que a maior intensidade dela está em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, do que o estado de São Paulo. A chuva é extremamente fraca. Quando a gente observa o estado de São Paulo, com esse azul claro, a gente está falando de no máximo 5 milímetros de chuva. Poxa. Então a intensidade dessa frente de instabilidade é muito fraca, pelo menos a atuação dela no estado de São Paulo é muito pequena. Agora, quando é vermelho, chega até 60 aqui. Tá Isso dizendo. superior a 60 milímetros. Nas imagens do radar, a gente consegue inclusive ver ela numa intensidade roxa, que vai chegar ali em 100 milímetros de chuva, já para uma típica situação de tempestade mesmo. Tá. Então a gente percebe, né? As chuvas estão concentradas agora no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Estado de São Paulo, a atuação dessa frente de instabilidade está muito pequena. Muito pequena. Muito bem. E como fica o tempo, Sabrina? Como fica o tempo para amanhã? Bom, podemos informar a todos que vai continuar na mesma Situação de hoje. Então, o mesmo clima que está nessa segunda-feira, dia nublado, nuvens carregadas com possibilidades de chuvas, também é esperado para terça-feira. Quarta-feira o tempo deve mudar, deve ter uma mudança no tempo, mas amanhã a gente traz as informações da quarta. Mas a terça-feira deve permanecer no mesmo formato que hoje, o tempo não deve mudar muito. Vai ser um dia com bastante nuvens carregadas, possibilidades de chuvas em alguns lugares. Quando a gente vai falar de forma isolada, lembrando que não é na região toda, em alguns pontos essas chuvas elas podem ser um pouco mais intensas, em alguns momentos eles podem ter formato de tempestades, né, que é chuvas mais intensas, com riscos de inundações, alagamentos e acompanhadas de trovoadas. Então, a gente lembrar, isso pode acontecer em alguns municípios, outros não. E às vezes pode acontecer dentro de um município, acontece em uma região e na outra não. Santa Bárbara, a gente sempre usa aquele exemplo, né? Às vezes chove muito forte na Zona Leste e no centro não caiu uma gota. Então, isso pode acontecer. Essa frente de estabilidade tem exatamente essa característica. Tá certo, então. É isso aí? É isso aí. E por último, a sensação... Como vai ficar a sensação térmica? Como que vai ficar as temperaturas, né? Vai cair, vai As subir. temperaturas vão permanecer também, como no dia de hoje. Vai variar a mínima de 18, a máxima até 26 graus. Então, vai ser aquela sensação agradável. Não vai ser aqueles dias abafados, de tempo extremamente dormir quente. Gostoso. Vai poder dormir gostoso. Ai, que bom. Tranquilamente. Eu acho que nós temos, né, produção, aquelas imagens. Isso, bacana. Aí, ó, americana, mínima de 19, máxima de 24. E possibilidade de 90% de chuva. Então, E toda a região está assim, viu, Sabrina? da mesma forma, olha, a Hortolândia é a mesma coisa, só que a mínima é 19 e a máxima é 23, 1 grau de diferença. Próxima cidade é Campinas, mínima de 19, máxima de 23, também com 90% de chance de chuva. E Paulínia, olha, Paulínia, 25 a máxima, já que diferença. Já tá subiu aqui um pouquinho, do ladinho, do né? ladinho, tá vendo só? E a mínima de 20. Tá aí, então, as probabilidades de chuva e as temperaturas para os nossos telespectadores. Amanhã a gente volta com mais informações. Com mais informações. É isso aí. E agora, gente, para a gente encerrar, o Ezequiel vai ficar aqui comigo, para a gente chamar a Máxima na TV. Especial falando sobre o lançamento do Supermercado São Vicente, mais uma unidade que chega na cidade de Sumaré. Essa inauguração aí da primeira loja, então, do São Vicente, que destacou aí uma grande obra que foi entregue em 88 dias, tempo recorde, gente. E está localizada aí estrategicamente na Avenida da Amizade, número 2237. E o supermercado, gente, gerou mais de 200 empregos diretos na cidade e a grande facilidade aí de um empreendimento de última geração. Então, nós vamos acompanhar a inauguração que a Gisele Sherman foi até lá
acompanha tudo de pertinho junto com o nosso cinegrafista José Silva e vai trazer agora para vocês. Então vocês continuam na companhia do Máxima na TV. Eu me despeço aqui, despeço do Ezequiel, mas amanhã estaremos de volta aqui com muito mais informações para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.